Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, façamos um tempo de profundo silêncio. Também as crianças, tem muita criança hoje, graças a Deus. Vocês, crianças, fiquemos num tempo em oração, agora para meditar a palavra, pedir ao Espírito Santo que nos ajude a compreender tudo o que essa palavra hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus no Evangelho de Mateus, acompanhando uma palavra que ele tem dirigido a dois grupos de gente que eram muito importantes dentro da religião judaica, do povo que seguia a Bíblia, o Antigo Testamento, e que não gostou muito de Jesus, não recebeu bem a Jesus, que são os sumos sacerdotes e os anciãos. Quer dizer, se fosse hoje, é o mesmo que dizer o padre e os mais velhos da comunidade. Jesus, domingo passado, falou dos dois filhos, que o pai manda trabalhar, um fala que não vai, depois muda de opinião e vai, um fala que vai e não vai. Jesus diz a eles: as prostitutas e os cobradores de impostos vão entrar antes de vocês no reino. Hoje Jesus fala que o reino vai ser tirado dos sumos sacerdotes e dos anciãos. Para entender o Evangelho de domingo passado e de hoje,
só é possível se cada um de nós se colocar no lugar de um sacerdote, de um ancião. Senão não entende. A parábola fica sem nenhuma iluminação e esclarecimento. Portanto, essa palavra exige de nós um esforço grande hoje. Não só ficar no lugar do sacerdote, do sumo sacerdote e ancião, mas tem outras coisas também. Tomem comigo o Evangelho, número 9 do seu folheto. Esse texto para as crianças é muito importante. Para vocês, pais e mães de criança, é um texto excelente para a educação de menino, menina, e sobretudo na formação de um casal, de uma família. O que é a constituição de uma família no plano de Deus? Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, juntos: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro, para lá. Então, Jesus compara o Pai, o Divino Pai Eterno, o plano dele para nós, a humanidade, para o povo da Bíblia, o povo de Israel, para nós a igreja. Jesus compara o Pai como o dono de uma terra que planta uma lavoura de uva, e compara a gente como alguém que arrendou a vinha. Lá, aqui no Goiás, a gente chama de meieiro, não é? É o meieiro que pega a roça, planta, depois pega metade do que plantou, fica para o dono da terra, e a outra metade fica para quem trabalhou a terra. Assim que nós definimos arrendatários. Jesus conta a parábola, tomando a primeira leitura lá do livro de Isaías, falando que o grande problema que nós precisamos identificar nesse texto é o zelo com que Deus planta a vinha dele. Possui uma terra, planta a vinha, faz a cerca, constrói uma torre de guarda para vigiar a vinha, faz um tanque para quando colher os frutos, esmagar os frutos com os pés e tirar desses frutos o sumo para fazer uva, e arrenda a vinha e viaja para o estrangeiro. Jesus está contando para os anciãos e para os sacerdotes, antecipando a eles a história do que vai acontecer com ele. Ele é o que vai viajar para o estrangeiro. Depois de ressuscitado, ele vai para o céu, e a vinha fica. Quem vai cuidar da vinha? Jesus está dizendo para os anciãos e para os sacerdotes: não vão ser vocês, eu vou tirar de vocês, vai ficar outro grupo cuidando dessa roça. Mas tem mais coisas que a gente precisa pegar nesse texto. Essa palavra de Jesus, ela foca na atitude do dono da roça, que é Deus, e na atitude dos que são responsáveis por cuidar da roça e colher os frutos e devolver a Deus. Vamos lá? Tomem comigo o versículo 34. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Para lá. Então vamos aumentar os personagens. Tem o dono da vinha, que é o proprietário, tem os vinhateiros, ou os que arrendaram a vinha, e agora tem os empregados que vêm a mando do dono da roça, dirigir-se aos que estão trabalhando na roça e dizer: o dono da roça mandou pegar a parte que é dele. Como é que reagem aqueles que estão cuidando da roça? E a roça que não é deles, a roça que é de um outro. Eles estão se beneficiando
com a terra do outro, com o trabalho do proprietário que plantou, cercou, construiu a torre, fez o lagar, criou todas as condições para a roça dar fruto, produzir bem. Vamos ver? Mandou arrendatários para pegar os frutos. Uma boa pergunta que a gente pode começar a fazer agora: o que são esses frutos? Quem são os frutos? Daqui um pouco nós voltamos a isso. Vamos lá? O proprietário mandou, desculpe, me perdi. Os vinhateiros, versículo 35. Vamos lá. Os vinhateiros, porém, leia. Agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: todos ao meu filho eles vão respeitar. Mas os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então, presta atenção. Então, agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Se você pegar na sua Bíblia o livro de Levítico, capítulo 24, versículo 14 a 16, tem lá um ritual de como eliminar alguém que é considerado um blasfemo. Esse ritual que os vinhateiros usam para pegar o herdeiro, agarrar, levar para fora e matar, está no capítulo 24 de Levítico. É o ritual que a Bíblia prevê de como eliminar alguém que comete a blasfêmia. Então, Jesus está contando para os sumos sacerdotes e para os anciãos a história de como ele mesmo, ele é o filho, o herdeiro, que o divino Pai Eterno mandou aqui para pegar a parte que é do Pai Eterno. Qual é a parte que é do Pai Eterno? Quem é a parte do Pai Eterno que Jesus veio buscar? Ah não, igreja, pelo amor de Deus, reage. Quem? Brada. Quem? Brada. Levanta a mão e diga. Todo mundo levante a mão, pelo amor de Deus, reage. Diga: nós somos a parte que o filho, o herdeiro veio buscar. Obrigado, Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus, igreja. Reage, igreja. Então, agora eu vou apertar um pouco a conversa. Nós precisamos ler esse texto e nos colocar em vários lugares diferentes. Nós temos que ler esse texto, uma primeira leitura, e nos colocar no lugar do sacerdote e dos anciãos. Mas nós temos que ler esse texto também e nos colocar no lugar do fruto da roça. Nós temos que pegar esse texto e nos colocar no lugar da plantação da roça que produz frutos. Nós temos que pegar esse texto e nos colocar no lugar dos peões que cuidam da roça. Temos que pegar esse texto e nos colocar também no lugar dos empregados que Deus manda para pegar os frutos dele. Porque de certa forma, a missão de Jesus, ele confiou a todos nós. Todos nós aqui temos a missão de sermos como empregados de Deus, que viemos a esse mundo para pegar o que é de Deus e devolver para Deus o que é de Deus. Que não caia na besteira de pensar que está falando de dízimo. É muito mais do que dízimo. Pelo amor de Deus. Você, a sua vida, é muito mais que dízimo. Amém? Então,
como entender essa palavra, me colocando como um fruto dessa lavoura, como a própria lavoura, como os empregados que cuidam da lavoura, como os empregados que vêm buscar os frutos da lavoura, e também como o sacerdote e o ancião, que deveria ser os responsáveis, que na verdade eles são os arrendatários da roça, eles representam os arrendatários. Agora, o livro do Levítico, quando descreve o ritual de pegar o blasfemo, traz a pessoa que comete o pecado da blasfêmia, todo mundo impõe sobre a mão sobre ele, depois ele é arrastado para fora da aldeia, da vila ou da cidade, impõe a mão sobre ele para que toda maldição recaia sobre ele. Isso também na comunidade judaica eles faziam com o bode. Uma vez por ano, na festa do perdão, pegavam um bode, sempre que dava alguma peste, alguma doença, alguma praga num lugar, eles falavam, é o gabiru que baixou aqui. Aí pegavam um bode, todo mundo vinha, impunha a mão sobre o bode e depois apedrejava o bode até ele ficar bem machucado, aí soltava ele. Na medida que ele ia pingando sangue e correndo, todo mundo correndo atrás do bode e malhando o bode com pedra, eles imaginavam que a maldição estava indo embora. Então assim faziam com o blasfemo, agarrava, impunha a mão, arrastava para fora e depois matava. Assim fizeram com Jesus, agarraram Jesus, prenderam, coroaram de espinhos, colocaram uma cruz no seu ombro, obrigou a arrastar a cruz até o Monte Calvário, não foi? Lá do lado de fora de Jerusalém, e lá de fora pregaram e mataram. Então Jesus está contando a historinha para nós e falando dele. Ele é o herdeiro que veio a este mundo. Antes dele, o Pai Eterno mandou vários empregados, que são os profetas, os pregadores, que vieram a este mundo pregar para a humanidade se converter, se arrepender e voltar para Deus, e as pessoas não escutavam os pregadores, não aceitavam os mensageiros de Deus, agarrava, matava, sufocava, apedrejava, mas não quero que você me diga em que eu preciso melhorar e mudar. Eu te mato, te elimino, mas não vem dizer para mim que eu preciso melhorar. É assim que o povo da Bíblia tratava os profetas. E Jesus está dizendo que ele é o último enviado de Deus para fazer a colheita. Temos que considerar uma coisa: ele vai voltar? Não vai? Ele virá? E esse acerto de contas ainda vai acontecer? Como é que nós nos comportamos? Nós acolhemos Jesus, nós nos preparamos para nos devolver a Jesus como fruto bendito da vinha que é a sua família, da vinha que é a igreja que produziu e gerou você na fé, ou gerou você fisicamente na sua família. Você é um fruto bendito que crê profundamente, que vai ser colocado nas mãos do Senhor, e você vai ser levada para a glória do Pai. É nisso que você crê, é disso que a palavra está tratando hoje. Irmã, irmão, que tipo de fruto cada um de nós é nessa plantação de Deus? Que tipo de árvore, de plantação cada um de nós é, e que tipo de fruto nós damos nessa plantação de Deus? Que tipo de operária e operário de Deus nós somos nessa roça, nessa lavoura dele? Você hoje pode imaginar a igreja como sendo essa vinha que Deus plantou, mas você também pode pensar na sua casa. Você, esposa e esposo, comprou um lote, fez o muro, levantou a torre, fez a casa, fez o lagar para tirar o sumo. O lagar representa o leito do casal, da esposa e do esposo, representa também a mesa da refeição, da convivência fraterna, a sala da convivência, entendido? Então, a sua casa, a sua família pode ser essa vinha que Deus plantou. Você lá na sua casa pode se perguntar: como é que eu estou cuidando desse pedaço de roça que Deus confiou a mim, e que eu tenho que garantir que produza frutos e devolver os frutos para Ele?
Você pode perguntar como é que você está cuidando, produzindo frutos, e como é que cada um na sua casa, na sua experiência de fé, você tem garantia que lá na sua casa, cada um de vocês é um fruto, é uma bênção que está sendo preparado para as mãos do Senhor. Amém. Amém. Essa pergunta ela é muito importante. A vida na família é consumida em vista disso. Cuidar dos frutos benditos dessa plantação de Deus na minha casa, na minha família, no meu casamento. Jesus diz agora aos anciãos, leia. Quando Jesus conta que os empregados agarraram, jogaram para fora e mataram o filho, aí Jesus devolve a pergunta para os anciãos, dizendo assim no versículo 40. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros, com os trabalhadores da roça, que são na verdade os sacerdotes e os anciãos? Leia, 41, todo mundo leia, por favor, firme a voz. Os sumos sacerdotes mais forte, e os anciãos do povo responderam: todos? Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Como é que eu cuido da minha casa e da minha família? Pergunta Jesus hoje. Eu respondo desse jeito: não, o vizinho meu é uma pessoa que não cuida da família dele, da casa dele. Todo mundo que Deus põe para trazer para a família do meu vizinho uma palavra, uma mensagem de conversão, de transformação, de mudança, para ser gente melhor, para gerar frutos para Deus, o meu vizinho não aceita. E Jesus fala para mim, fala para você: pois é. Eu te pergunto, o que Deus vai fazer com ele? E a gente responde empolgado: não, vai pegar esse cara, vai mandar matar de modo violento, perverso, vai arrendar essa família para outro que vai produzir frutos, porque não compensa Deus mandar uma bênção para esse cara. E olha o que Jesus responde para mim, para você, para nós, e não para o seu vizinho, mas para cada um de nós. Leia. Então Jesus lhes disse, leia. Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Um povo que produzirá frutos. Eu vou perguntar também, uma família que produzirá frutos. Um povo que produzirá frutos. Uma família que produzirá uma igreja que produzirá uma sociedade que produzirá uma frutos. Escola Que produzirá frutos. A grande pergunta é essa: Jesus hoje tem todas as condições para vir a mim, para vir até você, lá no seu casamento, na sua família, na sua casa, você como filha, filho, irmão, irmã, pai, mãe, você está pronta para dizer a Jesus: Jesus, o Senhor não vai arrancar de mim essa vinha e dar para outro, porque aqui nós estamos produzindo frutos, aleluia. Pois bem, aquilo que Deus confiou a você, que não está sendo cuidado, não está produzindo fruto, e não está devolvendo para Deus o que deve ser dado para Deus, vai ser arrancado de você, e vai ser entregue a outro que produza fruto. Isso serve para mim, padre, na igreja, serve para cada irmã e irmão na comunidade, serve para você, pai, mãe, esposa e esposo, no seu casamento e na sua família. Pode pegar pesado? Essa semana nós vimos duas tragédias grandes, não é? Aquela da creche incendiada
por um homem, já adulto, já velho, e um outro homem no alto de um apartamento, 32º andar, também homem, com a vida montada só para ele, do jeito dele. Pega uma arma e olha lá de cima, um estádio todinho de gente pulando num show, e mata quase uma centena e deixa centenas machucados, feridos. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: que tipo de homem nós somos? Nós aprendemos, homens, a resolver as coisas com o ímpeto da violência. Nós adoecemos. Tem que lembrar que o segurança, o homem lá, o zelador da creche, estava há 3 anos diagnosticado com doença mental, não foi? Com distúrbio psiquiátrico, não tratando da saúde direito, a família não cuidando direito do camarada que está doente, o ambiente de trabalho não cuidando dele, não zelando dele para que se recuperasse. O padre ou o pastor dele falou para a família: cuida desse rapaz, doença psiquiátrica é perigosa, isso pode desenvolver e se tornar uma coisa muito mais grave. Mas a família fala: não, mas Nossa Senhora não vai deixar não, Deus não vai deixar não, pegando com Deus vai dar certo. E não cuida, e não zela, e não trata. Nós estamos tornando uma bomba relógio, omaiada. Nós deixamos de ser a representação da autoridade de Deus numa família, numa sociedade, numa creche, numa escola, numa igreja, e nos tornamos uma ameaça. Nós adoecemos emocionalmente, nós estamos nos tornando homens infantis, imaturos, incapazes de serem varões, de gestar uma família, de sustentar uma família pelo trabalho, de ter dignidade e autoridade dentro de casa. Nós estamos perdendo a honra e o papel de cuidadores da roça, e nós nos tornamos uma ameaça para os frutos da lavoura de Deus, irmãos e irmãs. Eu fiquei ontem lendo algumas coisas dos estudiosos que trabalhavam o perfil desses 2 homens. Qual é a história deles? Como é que viviam? Quem eram? 2 homens de relações frágeis na família, com esposa, o lado dos Estados Unidos marcado por muitas separações, não cria vínculo com ninguém, não tem vínculo sólido com os filhos, não tem vínculo sólido com o trabalho, 50 e poucos anos aposentado, com uma dinheirama para comprar arma. É o perfil do que nós estamos sendo, fechados em nós mesmos, isolados em nós mesmos, comprando para nós apenas uma enfermidade que nos torna uma ameaça para nós e para o mundo, que a saída é se matar. E vem alguém e diz: muda seu jeito de viver, muda seu jeito de viver, muda seu jeito de viver, muda, viva com um padrão menor de consumo, não tem acesso a tanta coisa de vitrine, mas muda seu jeito de viver. Muda sua ansiedade, muda seu temperamento, muda sua maneira de resolver os problemas, muda. Você vai pirar, você vai surtar. E a gente pensa: não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Exemplos concretíssimos de uma sociedade fadada a não só não produzir frutos, como uma ameaça à lavoura de Deus. Irmã, irmão, o que é produzir fruto? O que significa produzir frutos? Quem são os frutos? Tome comigo a primeira leitura. Domingo passado eu não estava aqui com vocês, não é? Domingo passado, a semana atrasada e a semana passada, eu fui com um pequeno grupo fazer uma experiência muito interessante. Nós fomos numa peregrinação a um santuário da igreja de Santiago de Compostela, lá na Espanha.
onde está o túmulo do apóstolo Tiago, que foi o primeiro apóstolo a morrer no segmento de Jesus, o primeiro a ser morto como mártir do segmento de Jesus, foi decapitado. Lá nesse santuário, onde se presta a devoção e o culto à memória do apóstolo São Tiago, desenvolveu no mundo inteiro um hábito de ir a esse santuário, mas ir caminhando a pé. Então tem mais de 60 roteiros de como chegar lá. Eu fiz um dos roteiros com um pequeno grupo de 208 quilômetros. É muita coisa, não é? A pé. Eu nem sabia que eu tinha tanta saúde para isso. Mas foi uma das experiências, seguramente, depois da minha ordenação de padre, eu acho que uma das mais fortes na minha vida. Porque você passar uma semana e tanto com a mochila nas costas, só a mochila, quase nada, e o pouco que estava na mochila, você pensando, eu vou jogar fora um pouco de coisa, eu vou dar para os outros, porque está pesando e eu não preciso do peso que está sobre mim. E a gente fazia esse caminho numa região da Espanha, na divisa da Espanha no alto com a França, lá no alto, descendo na direção de Portugal. Uma região predominantemente agrícola, de montanhas, roça. Como lá na Europa, aqui no Brasil, a roça hoje está abandonada. Onde tem grandes terras planas para serem produzidos, entram as máquinas, o adubo químico e o veneno, não é? Quase ninguém mora, geralmente os trabalhadores das máquinas moram na cidade mais perto, e as roças não tem quase ninguém mais morando, como aqui no Brasil. Então, nós andamos mais de semana por caminhos e montanhas, sobe e desce, por muitas aldeias, vilarejos, campos, onde muitas casas abandonadas, muitas roças de uva, que são do jeitinho que descreve o texto, porque esse texto vem daquela cultura da Europa, da Ásia. Vamos lá? Primeira leitura, pegue comigo. Eu rezava esse texto e pedia muito a Deus a graça para entender e ajudar a partilhar com vocês a partir disso. O profeta Isaías conta a mesma história que Jesus contou. Agora o profeta põe o foco noutra coisa. No capricho do dono da terra que planta a roça, e a roça se recusa a produzir fruto que presta. Então, nós somos a plantação de Deus, que Deus sonhou e idealizou com tanto carinho, só que na hora de dar fruto nós somos uma tragédia. Vamos ver? Tomem comigo. Uma coisa bonita, para nós goianos, que temos uma identidade muito caipira e sertaneja, essa primeira leitura é um poema. Um poema assim de uma esposa apaixonada pelo marido, que conta para o marido uma história, chamando o marido, vamos cuidar do nosso casamento e da nossa família, porque um amigo meu, a família dele entrou em desgraça, porque não cuidou direito. É bonito, porque é uma história que lembra bem o ambiente da nossa terra goiana, do nosso Brasil sertanejo. Vamos lá? Olha que coisa bonita. Vou contar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. É uma mulher, uma esposa, falando para o esposo a história de uma roça plantada. O cântico da vinha de um amigo meu. Vamos ler? Um amigo meu possuía uma vinha. Crianças, vinha é uma roça de uva, em fértil encosta, no pé de uma serra. Fértil encosta no pé de uma serra, onde todas as folhas, madeiras, a matéria orgânica da serra desce, escorrega e forma aquela terra boa no pé da serra para plantar. Leia. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Presta atenção no detalhe. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, pega as pedras e eles fazem
muros de pedra enormes ao redor da roça todinha. Cercou-a, limpou-a de pedras, construiu uma torre, fez um tanque, um lagar para macerar e colher a uva e fazer o vinho da uva. Construiu uma torre. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. A torre representa Deus como guardião da sua casa, que é a torre da igreja perto da sua casa. Entendeu? A sua casa é a roça, que Deus espera que produza frutos. O que diz lá? Esperava que produzisse frutos o quê? Bons. Frutos? Bons. Bons, e produziu frutos? Selvagens. Então, ao invés de ter bondade, a gente tem selvageria. O que é fruto selvagem? Fruto selvagem é a menina, o menino que guia a sua vida por instinto. Eu quero, as coisas vão ser do jeito que eu quero. Quero comer, quero passear, não quero estudar, não vou com a cara desse professor, não vou com a cara desse padre, não vou com a cara desse médico, não vou com a cara. Isso é a rebeldia do selvagem. Acha que pode escolher para onde vai crescer e o que quer fazer. Fruto selvagem é exatamente um pai e uma mãe que cai na loucura de deixar um menino, uma menina crescer para onde ele quer. E diz: bichinho, você não vai ser selvagem não, você vai crescer dentro dessa roça. Essa experiência que eu tinha lá, na caminhada lá para Santiago de Compostela, na beira dos caminhos, a gente passa e vê muitas lavouras de uva abandonadas. Aí as ramas de uva vão crescendo, e os ramos caem para o caminho que a gente passava. O gado pastava, a gente passava no caminho, comia uva que não era da gente, porque estava na beira do caminho sendo estragada, comia uva a semana inteira, uva, figo. E a gente sempre pensava: uva que virou selvagem porque não tem controle, cresce. E é assim nossos filhos, frutos selvagens. A gente permite que um filho diga: não gosto de estudar, porque não gosto da minha professora. E a gente fala: tá bom, papai te ama, mamãe te ama, você vai fazer sua vontade. Não, você não vai deixar o seu filho crescer na selvageria. Você vai educar seu filho no caminho da bondade. Filha, filho, a gente não molda a vida da gente pelo que a gente gosta. A gente molda a vida da gente pelo que esperava que produzisse frutos bons. A gente molda a vida da gente, filho, filha, no caminho de buscar a bondade, buscar ser bom. Leia. Agora, habitantes de Jerusalém. Agora é Deus tomando a palavra e falando: agora, habitantes de Jerusalém, cidadãos de julgar, julgai a situação, a minha situação e da minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Leia. Eu contava com uvas de verdade, mas porque produziu elas uvas selvagens. De novo, selvagem. Selvagem é o marido que acha que porque trabalha ele pode ser um cavalo, um jumento dentro de casa, dá patada em todo mundo. Não, eu trabalho, eu pago as contas em casa, eu posso ir para o boteco todo dia e beber com os meus amigos e fazer o que eu quero, não deu satisfação para ninguém. Isso é o jumento selvagem. Tá claro? A mulher que acha que porque trabalha fora e dá conta de pagar a conta, ela pode tratar o marido como uma jumenta, como uma égua. Tá claro? Tá difícil, mas tá claro. Versículo 5. Pois agora vou mostrar-vos o que farei com a minha vinha. Presta atenção, irmão, olhe para a sua vida e para o seu casamento. Olhe para os seus relacionamentos e vê se você identifica alguma coisa dessa palavra na sua vida. Deus falando: pois agora vou mostrar-vos o que vou fazer com a minha vinha. Leia. Vou desmanchar
a cerca, e ela será. devastada, Vou derrubar, o muro, e ela será. pisoteada, Vou deixá-la, inculta e selvagem, ela não será. podada nem lavrada, Espinhos e sarças tomarão conta dela. não. Deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Se a sua vida ou a sua família na sua casa está assim, sem cerca, sem muro, uma vida selvagem, parou de chover a bênção de Deus lá dentro, não culpe Deus não, foi porque lá dentro de casa nós nos tornamos uma roça de uva selvagem. Tá claro? Tá claro? Olhe para sua casa, para sua vida e pergunte o que de selvagem há em mim, na minha vida. E diga: não foi Deus que me abandonou. Deus está deixando que eu siga o meu caminho selvagem. Eu quis ser selvagem. E Deus tirou aquilo tudo que Ele usava para cuidar de mim. E eu estou vivendo como selvagem. Leia. Pois bem. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Eu pergunto de novo. A vinha é o quê? A casa. A vinha é também a Casa. igreja. A vinha é também a família. A vinha é também o seu casamento, a vinha é também a sua vida pessoal. Continua. Eu esperava deles. Desculpe, pulei, né? Isso. Lê, vamos começar de novo até o fim. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Todo mundo. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade e eis iniquidade. Irmã, irmão, essa palavra está muito atual para a sua vida? Essa palavra ela faz um diagnóstico bom. Por que a vida lá em casa está do jeito que dá? É hora de devolver a minha vida, a minha casa, para o cuidado e o zelo e o comando do dono da roça, o Senhor dos Exércitos. É dele, é hora de devolver o comando para ele. Se não está produzindo frutos bons aqui em casa, ou aqui na igreja, não é culpa dele, é porque nós não aceitamos produzir os frutos de bondade, de justiça. Irmã, irmão, volta ao Evangelho, a última sentença do Evangelho, que é tão delicada. Volte lá comigo, último versículo. Uma pergunta tão difícil de ser engolida é essa, ou uma palavra tão difícil de ser engolida é essa. Jesus diz assim aos sumos sacerdotes e anciãos: por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Olhe para cá. O reino de Deus vai ser tirado de você e vai ser entregue para alguém. Pode pegar pesado? Sabe o que significa o reino de Deus ser tirado de você? Os sinais da bênção de Deus que Deus já deu para a sua vida e que você perdeu. Pode começar de forma simples, por exemplo, os amigos que Deus deu para você, cultivar a amizade com eles e você não cultivou, rompeu com você, se rompeu com eles, eles se tornaram ótimos amigos de outras pessoas. Aqueles parentes que você rompeu, perdeu o vínculo com eles, porque você achava alguns defeitos, algumas fraquezas, ao invés de você cuidar deles, para que produzisse uvas boas, zelasse deles, Deus tirou o reino de você, e hoje eles são muito mais próximos de estranho do que de você. Mas pode ter que exista alguma irmã e irmão aqui, que já namorou já noivou várias vezes, até já juntou e largou várias vezes,
Tantas vezes Deus te deu um homem, uma mulher, uma esposa, um esposo, que você foi selvagem, viveu um mundo selvagem. Deus tirou de você e deu o reino para outro. Se você não cuida, Ele cuida. Ele toma de você e dá para outro. Tá claro? Tá claro? Tá difícil, mas tá claro? Quantos empregos Deus já te deu como sinal do reino, para você trabalhar, produzir, ganhar seu sustento, e você não fez o esforço necessário? Deus tirou de você e deu para outro que está trabalhando bem, produzindo bem com aquilo. Tá claro? Então, cuida do que Deus te deu, porque Ele te deu para você fazer bem e produzir frutos bons com o que Ele te deu. Senão vai ser tirado e vai ser dado a outro que produzirá frutos bons. Hoje eu dizia de manhã para uma mulher que estava brava para danar, eu dizia: não existe ex-esposa, ex-marido, ex-filho, ex-genro e ex-nora. Existe alguém que Deus pôs no meu caminho para que eu cuidasse, zelasse, como operário dele. E não zelei, não dei testemunho da fé, não consegui. Agora não é hora de ficar lamentando, injuriando porque não deu conta. Mas é hora de ter coragem de dizer: não cuidei, não fiz o que Deus queria. Foi tirado de mim e foi dado a outro que produz frutos. Eu sei que é feio falar isso aqui, mas tantos casamentos assim, não é? O homem faz tudo, a esposa faz tudo, ele não presta ou ela não presta, até uma hora que o casamento tem tudo para dar certo, estoura. Vai viver com outro que às vezes não tem o sacramento do matrimônio, tem um monte de confusão na vida, mas vive em uma harmonia lá, produzindo frutos mais do que quando estava dentro do próprio sacramento. A partir de hoje, olhe para a cruz de Jesus. A partir de hoje, você vai olhar para a cruz e vai ver na árvore da cruz. Isso aqui é a árvore, a vinha bendita, a cruz. E Jesus é o último fruto bendito da vinha. O fruto tão bendito, tão bom, tão doce, tão perfeito esse fruto, que ele macerado e pisado pelas pancadas que ele recebeu na cruz no dia da sua morte, que o sangue, o sumo que dessa uva desceu, é capaz até hoje, esse sumo, de converter muita selvageria em mim, em uma realidade de bênção e de santidade. Amém? Está entendendo? Está entendendo? Olhar para Jesus, olhar para a cruz e dizer: eu não sou abandonado por Deus, eu sou alguém que Deus cuida e deu para mim todas as condições do mundo para que eu produza frutos bons. Eu nunca vou ter direito de dizer que sou um selvagem, produzo frutas selvagens, porque Deus não cuidou de mim. Jesus oferecendo sua vida na cruz é a maior prova do cuidado de Deus para zelar de você e ajudar você nas horas mais sofridas da sua vida a ter as condições necessárias para produzir o fruto de bênção, o fruto bom, para ser um fruto bom, para ser uma bênção. Amém? Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Tenha dó, reage, dê um grito de amor a Jesus. Irmã, irmão, o fruto bom diz Paulo na segunda leitura: não vos inquieteis com coisa alguma,
mas apresentai as vossas necessidades a Deus com orações e súplicas, acompanhada de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o bem. Irmã, irmão, incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Diga ao Senhor que você aceita ser um fruto bendito da vinha dele. Que você aceita e você deseja hoje receber todo o cuidado de Deus, que te cerca, que te protege, que põe uma torre para te vigiar da selvageria. Deus que rega você, que poda você, tirando os galhos seus que não prestam, que não dão bons frutos. Deus poda também. Diz ao Senhor que você aceita o cuidado dele, você aceita ser o fruto, você aceita ser uma plantação abençoada que produz bom fruto. Sua casa, seu casamento vai ser uma bênção, seu trabalho, sua profissão vai ser uma bênção. Diga a Jesus que você aceita ser um operário, uma operária de Deus na vinha dele, cuidando da sua família, para que a sua família seja uma videira abençoada, que produz muitos frutos de bênção. Seus filhos, o amor, o perdão, o diálogo, o respeito lá dentro, tudo será dom de Deus na sua casa. Põe a mão no coração, fale com o Senhor, reze ao Senhor, renove sua aliança com o Senhor, na força e na unção dessa palavra. Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso Senhor, mais, sozinho eu não posso mais. Senhor Jesus, fruto bendito da árvore da vida, da videira verdadeira, eu não serei capaz de ser um fruto bom sozinho. Eu preciso da videira, da árvore. Eu preciso de quem cuida da árvore. Eu preciso da cerca, da torre, da chuva, da poda. Eu preciso de todo cuidado para vencer tudo que me domina no impulso de selvageria, de grosseria, de estupidez.
Senhor, por seu sangue derramado na cruz. Devolve-me as condições de ser um fruto bom, que a minha ignorância, que a minha selvageria tirou de mim. Devolve-me a graça de ser uma árvore bendita que produz frutos bons. Cuida de mim, Senhor. Eu vou acolher cada pessoa que o Senhor pôs em meu caminho para me ensinar a ser uma pessoa melhor, uma árvore melhor, um fruto melhor. Eu vou aceitar a autoridade da sua palavra para obedecer o comando do Senhor e cuidar da vinha, da minha casa, da minha família, da igreja, do meu trabalho, da escola. Eu vou ser um operário do Senhor nessa vinha. Ajuda-me. Eu quero ter a alegria de ser uma bênção. Eu quero viver a bênção. Devolve-me, Senhor, a bênção. Faz chover de novo sobre mim. Reconstrói o muro e a cerca. Poda-me. Zela de mim. Não me deixe ser selvagem. Zela de mim, Senhor. Cuida de mim. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as duas mãos para a cruz de Jesus. Reze comigo, Jesus. Renovo agora. Diante do seu altar. Diante da sua cruz. Renovo a minha fé. Creio firmemente que o Senhor é o fruto bendito da árvore da cruz. E o sangue derramado é o sumo deste fruto, capaz de curar toda a selvageria do mundo e a minha. Jesus, vence tudo que transforma-me, me ameaça e me arrasta para o caminho do mal. Jesus, eu quero ser uma bênção, um fruto de bênção, uma árvore que produz bom fruto. Eu quero cuidar da plantação de Deus, que é a minha casa, a minha família, o mundo em que eu vivo, a igreja. Tudo, Jesus, é de Deus. E eu quero ser um trabalhador da vinha do Senhor. Eis-me aqui. Toma-me, dirige-me, educa-me como seu operário nessa vinha. Senhor, eu te peço a sua luz, a sua força, para cuidar da minha casa e da minha família. Levante as mãos para os céus e se lembre das pessoas na sua família que você não tem conseguido cuidar direito, zelar direito. O seu próprio corpo, a saúde sua. Você tem que cuidar como alguém que está cuidando da vinha de Deus, da plantação de Deus. Peça ao Senhor para te ajudar a cuidar, zelar e garantir o fruto de bênção em tudo. Amém.